consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o diz. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncia boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis, aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele e diante dele a sua recompensa. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam ele guiará mansamente. Amém. Então, bom dia a todos. Com essa leitura que nós iniciamos o culto de hoje, porque nós estamos em um tempo chamado Advento, né? O pastor já falou disso aqui semana passada, né? E é essa trilha que a gente faz agora até o Natal, né? Uma época tão esperada, num ano tão difícil como esse, mas o Natal não deixa de ser real, não deixa de ser verdade em nossa vida, né? Talvez nós não tenhamos toda aquela pompa, todas aquelas festas, todas aquelas reuniões que tínhamos, mas o Natal não é só isso, né? O Natal é muito mais que isso, né? O Natal é a promessa de salvação que nós tínhamos e que nós recebemos, né? Então, sejam todos bem-vindos, né, a esse culto. Nós vamos, na sequência, então, já cantar um hino conhecido, tradicional de Natal, e durante esse hino nós vamos, tem o acendimento das velas, nós temos 2 velas hoje. Hoje eu vou convidar então, depois na terceira estrofe eu aviso o Jorginho para acender uma vela, e depois a irmã Cleuzeni, né, na quarta estrofe. Então vamos cantar. Amen.
nos lembra, então, aquele primeiro momento, né, de adoração, quando aquele menino nasceu e aconteceu de vir pessoas de longe para adorar o menino. E a partir dali, nunca cessou, então, a adoração. Em cada culto que nós realizamos é um ato de adoração a Jesus e ao nosso Deus. Então, na sequência, vamos dando sequência no nosso culto. Lembrando que nós realizamos sempre esse culto nos reunindo em nome do Pai. Gostaria que os irmãos colocassem pés. Realizamos então esse culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que o amor de Deus Pai, a comunhão do seu Filho e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês. Amém. Vamos todos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez nos colocamos unidos na Tua presença, primeiramente agradecendo pela oportunidade que temos de estar esta manhã aqui reunidos, e também os irmãos e irmãs que têm a oportunidade de nos acompanhar no início da noite pela internet ou em algum outro momento. Obrigado, Senhor, por nos dar esse privilégio de lhe prestar culto. Então, nesse momento, nós pedimos que esteja conosco, como sempre é a Tua promessa de estar conosco, não só nesse momento de culto, mas principalmente nesse momento de culto, que nós colocamos o nosso coração diante de Ti, para oferecer a Ti o nosso louvor e receber de Ti a Tua palavra, que é o que nos alimenta e é o que nos dá forças para continuar a nossa vida de fé. Nós pedimos também pelas autoridades constituídas em todo o mundo, que o Senhor possa abençoar as mãos de quem governa, que o Senhor possa impedir que injustiças sejam feitas, e onde as injustiças acontecem, que essas injustiças sirvam para ser convertida em bem, em favor daqueles que amam a Ti. Nós sabemos, Senhor, que nesse momento em que nos reunimos livremente para Te adorar, muitas pessoas estão escondidas, sem poder estar em um templo, sem poder estar em uma comunidade, muitas vezes ameaçados de morte, muitos países que sofrem a perseguição que os maus fazem contra o Teu povo. Mas nós cremos que essa perseguição sempre fez parte da luta para que a palavra seja levada em todo o canto do mundo. E o Senhor está com aqueles que assim se colocam nesse propósito, muitas vezes em prejuízo da sua vida terrena. Então, esse é um grande motivo em que nós, de coração sincero, agradecemos por ter essa liberdade, por estar aqui. Então, nós pedimos também por aqueles que, desanimados, não vêm até a sua casa ou não acompanham os cultos, não fazem os seus devocionais, às vezes em casa, não buscam a Ti, porque às vezes o desânimo tomou conta de seu coração. Mas o Senhor é o que tem a vida. Então juntos nós pedimos que façam com que essa vida renasça nessas pessoas, principalmente em um tempo tão difícil que vivemos. Aproveitamos e pedimos
em favor das pessoas que sofrem com a pandemia, seja pelos seus efeitos na saúde, quanto os seus efeitos econômicos e tantos outros. Então, essas são as nossas petições que fazemos diante de Ti. Principalmente, que nos perdoe pelas nossas falhas, pelas nossas dificuldades em seguir um caminho reto. E assim nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Na sequência, os irmãos podem assentar-se. Nós vamos cantar um hino e ele fala do perdão. Tá? Então, sempre todos os cultos, uma das partes é justamente nos dirigirmos a Deus, pedindo o nosso perdão, pedindo o perdão dele. Nós já fizemos isso durante a oração, mas nesse hino nós refletimos sobre a grande graça que Deus nos dá. Esse hino a gente cantou aqui há uns 3 domingos atrás, e acho que foi no dia 15, nós cantamos uma estrofe só. Então, talvez nem todos lembram muito bem, mas ela é muito fácil de cantar. A gente vai ouvir aqui. Dá para tocar uma estrofe inteira como introdução e, na sequência, nós entramos cantando. Bastante reconfortante, né? E também eu quero fazer menção aqui do capítulo 1, versículos 11 e 14 de Tito, que diz assim:
porque Deus revelou a sua graça para dar salvação a todos. Jesus Cristo se deu a si mesmo por nós, para nos livrar de toda maldade e fazer de nós um povo puro, que pertence somente a Ele e que se dedica a fazer o bem. Então nós cremos nisso e, diante disso, nos sentimos perdoados. Amém? Eu convido a todos que puderem se colocarem em pé. Nós vamos fazer uma leitura responsiva. Quem estiver com sua Bíblia e quiser encontrar, do Evangelho de Lucas, capítulo 5, do versículo 1 a 11. Já agradecendo, a presença de todos, que estão aqui hoje, às vezes num momento, que é tão difícil, às vezes tanta insegurança, para sair de casa, para estar em algum lugar, mas os irmãos reservaram esse momento para estar aqui. Então, sejam todos abençoados por isso. Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, versículo 1 a 11. Nós vamos fazer de forma responsiva. Eu leio primeiro, os irmãos leem o seguinte. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu dois barcos junto ao lago, mas os pescadores, sabendo desembarcar, lavaram as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te preparar e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompia-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Tem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Hoje, então, nós temos ainda alguns cantos, temos a oferta, mas hoje o pastor trará a mensagem na sequência do Advento, e também com alguma referência a esses textos que nós lemos. Agora eu quero convidar a todos para cantarmos um hino. Também é um hino tradicional que cantamos sempre no Natal. E durante esse hino eu convidaria a todos que quiserem fazer a sua oferta, que podem fazer durante o hino, Cada um vem separadamente, aí aguarda um pouquinho, não temos muitas pessoas, então o hino dá tempo de todo mundo vir, só para evitar de se encontrar muito aqui.
Então nós vamos cantar o Quero Ir com os Pastores, né? Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por estarmos na tua casa e por termos depositado no gasofilácio nossos dízimos e as nossas ofertas. E se numerários sejam para sustentar a tua casa e assim poder continuar divulgando a tua palavra. Queremos também orar, Senhor, pelas nossas crianças, as crianças dessa igreja, para que logo termine essa pandemia, Senhor, e nós possamos vê-las alegres, lentas, na tua casa e recebendo a tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.
Cumprimentar a todos também com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, primeiro domingo de dezembro e também o segundo domingo de Advento. Então, agradecer ao Luciano aqui, que também já fez referência a isso, e por ter conduzido o culto até o momento, né? O hino que nós cantamos aqui fala da palavra de Deus, né? Da Bíblia. João Calvino, o pai do presbiterianismo, ele disse o seguinte: quem não estuda a Bíblia confunde heresias com a voz de Deus. Ouve heresias e pensa que é a voz de Deus que está falando. Portanto, a gente conhecer a palavra de Deus. Também nós temos um texto lá no livro de Mateus, que diz que o homem que ouve a palavra de Deus, mas não a pratica, é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre areia. Edificou a casa sobre areia. Aí o que diz a Bíblia? Aí vem o vento, vem a chuva, e aquela casa cai e é grande a sua ruína. Então, nós cristãos somos convidados a fazermos essas duas coisas diante da palavra de Deus: ouvi-la e também praticá-la. Estamos hoje no segundo domingo de Advento. Foram aqui acesas as duas velas, simbolizando este período do ano. Esta é uma época muito alegre, porque a gente vive momentos diferentes e coisas diferentes que a gente durante o ano não faz, às vezes não faz nenhuma vez, mas no Natal a gente sempre é convidado a fazer isto. Tempo de Advento, tempo de esperança, tempo que nós olhamos um pouco para frente agora, aguardando a comemoração do Natal, o nascimento de Jesus, mas que também é um acontecimento que nos faz olhar para trás. Por isso que o mês de janeiro, ele recebeu o nome de janeiro, em homenagem a um deus que havia na mitologia grega, que era chamado de Janus. Vocês lembram aquela imagem daquela cabeça de homem que tem um rosto virado para trás e um rosto virado para frente? Lembram dessa imagem, dessa pessoa, É um rosto, uma pessoa assim, do cabeça para cima. Aquele era o deus Janus. E dele vem a homenagem ao mês de janeiro, Janus, porque janeiro é o mês que a gente inicia o ano, que a gente olha para frente, mas também acabamos de olhar para trás. E é o que nós estamos fazendo. Olhando para trás, olhando para o tempo do nascimento de Jesus. O texto que o Luciano leu, de Isaías 40, ele é um texto que aconteceu há cerca de 800 anos atrás. E lá naquela oportunidade, Isaías já estava profetizando, olhando para frente. Quando ele falou da voz que clama no deserto, ele já estava se referindo àqueles profetas, aqueles mensageiros de Deus que viriam antes do nascimento de Cristo, preparando o seu nascimento. E João Batista foi aquele primo, de Jesus, que nasceu 6 meses antes de Jesus. E ele então foi o profeta que veio preparando o caminho, anunciando. Até teve pessoas que chegaram para João Batista e perguntaram: é porventura você o Cristo? E ele disse: não sou eu o Cristo. Ele ainda vai vir.
E quando Jesus veio, João Batista tinha um grande número de seguidores, não seguidores propriamente de João Batista, né? Mas seguiam a João por causa da mensagem de João. E quando Jesus iniciou a sua pregação, aí João Batista logo fez esta transferência daqueles discípulos. Ele disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. Quer dizer, João Batista logo desfez aquela crença que as pessoas podiam ter em relação a ele, em relação a Cristo. E ele disse: ele é tão superior, ele é tão elevado, que eu nem amarrar a sandália dele não sou digno. Então vamos olhar para Jesus. E é isto que nós vamos fazer. No livro de Lucas, quando os pastores estavam no campo, quando os anjos vieram anunciaram Jesus, naquela noite os anjos disseram o seguinte: não temais, eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo. Não temais. O texto que foi lido aqui no início do culto, de Isaías, fala: consolai o meu povo. E nós estamos numa época, no ano de 2020, um ano totalmente diferente de todos os outros. Primeira vez que todos vocês estão de máscara. Eu não estou no momento para que a minha voz fique um pouco mais audível, mas a gente não tinha esse costume. E outros cuidados que nós somos recomendados a tomar, o distanciamento social, evitar aglomeração, lavar bem as mãos, higienizar as mãos, colocar a máscara, porque a pandemia está presente. Está entre nós, causou já muita dor, muito sofrimento. Nós mesmos, com a morte de pessoas conhecidas nossas e amigos, nos nossos grupos de WhatsApp, há constantemente pedidos de oração, porque tal pessoa está hospitalizada, tal pessoa foi diagnosticada com Covid. Nós temos até o Rosalva, a Alda em Curitiba, que nos pediram oração. Então é tempo de perplexidade. Então é tempo da gente também ser consolado e consolar. Que Deus nos abençoe neste tempo. Além de todas as coisas que aconteceram este ano, tem uma outra coisa que nós vamos também lembrar. Nós ficamos um ano mais velho. Você passou mais um ano na nossa vida. Isso também é um fato que devemos reconsiderar, Advento é tempo em que as igrejas, as famílias, preparam as festividades natalinas. Advento é tempo em que os relacionamentos estão em alta. Confraternizações familiares, tempo de presentes e amigo secreto. Tudo isto impulsionado pelo presente que Deus nos deu, o seu Filho, para ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Daí é que vem esse sentimento, esta ideia de nós também nos presentearmos uns aos outros. Porque todos nós fomos presenteados pelo Filho de Deus, o nosso Salvador. Diz a leitura que fizemos no Isaías 40, vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor. Os anjos aos pastores disseram, quando estavam no campo, cuidando dos rebanhos, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor.
E no versículo 20 deste mesmo capítulo, no livro de Lucas 2, diz: e voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. No texto de Isaías, livro 40, no versículo 9, a palavra de Deus diz: eis aí está o vosso Deus. Ele falando lá atrás, para quando esse momento estivesse acontecendo. Eis aí o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Aqui está falando de todos aqueles que viriam a crer em Cristo. Mesmo através da sua mensagem, da sua pregação, enquanto Jesus estava pregando. Quantas pessoas vieram a Jesus naquela época, né? Nós lembramos de Nicodemos, de Zaqueu, da própria mulher adúltera. E todos esses foram frutos da pregação de Jesus. E todas essas pessoas tinham, assim, na sociedade da época, algum tipo de questionamento, até mesmo de rejeição. Quando Jesus foi parar na casa de Zaqueu, muitas pessoas estranharam, porque Zaqueu, naquele momento, ele era uma pessoa bastante questionada pela sua conduta, pelas suas práticas. Mas Jesus foi na casa dele e disse: hoje entrou salvação na tua casa. E no momento em que ele recebeu a voz de Deus, quando ele compreendeu o chamado de Deus, ele próprio tomou decisões na vida dele, na sequência. Ele disse: se eu quero dar aos pobres metade dos meus bens, e se eu defraudei, eu quero devolver para as pessoas. Quer dizer, eu quero agora demonstrar a minha atitude cristã, meu fruto cristão, meu coração convertido. Essas pessoas é que lá atrás a Bíblia já estava dizendo que o Senhor ia abraçar. Aos pastores ele disse: não temais. A presença sobrenatural dos anjos poderia impulsionar medo. Neste tempo que estamos atravessando, são tempos de medo. Estamos no meio de uma pandemia, em que diariamente nós recebemos informações. No mundo já tem mais de 1,5 milhão de pessoas que morreram em função da Covid. No Brasil nós já estamos a mais de 170 mil pessoas. Então é tempo de medo, é tempo de perplexidade. Todos nós estamos sujeitos. Quantas perguntas, quantos questionamentos estão sendo feitos, né? Qual é a causa disso? O que podemos aprender com isso? Diz que toda crise tem 3 elementos: uma solução, um prazo de validade e uma lição para a vida. Após a mensagem do medo, não temais, em seguida a mensagem diz o seguinte: eis que vos trago novas de grande alegria. Associado com o medo, na sequência veio a mensagem da alegria. Eis que vos trago boas novas de grande alegria. Já naquele momento, eles também foram consolados. Por isso, voltando a Isaías 40, que foi lido: consolai, consolai o meu povo. Essas palavras podem evocar o ânimo e a renovação da esperança em tempos difíceis. Ancorados no medo,
e nas mais diferentes formas de violência presentes na nossa sociedade. Nós temos visto isso, temos ouvido isto, nos últimos dias, os meios de comunicação, a internet, violências. Ontem mesmo, teve um fato no Rio de Janeiro em que 2 crianças foram baleadas, atingidas pela tal da famosa bala perdida, uma criança de 4 anos, e uma de 6 ou 7 anos, Então, uma violência, coisa que não tem palavras. E tantas outras formas, protestos que a gente vê lá ontem na França, pessoas saem nas avenidas, na cidade, quebrando coisas, incendiando, gerando todo tipo de violência e incêndios e tantas coisas assim. Tudo nos causa perplexidade e deixam perguntas no ar, Os evangelhos destacam que as atitudes de Jesus frustraram muitas pessoas por aguardarem um grande rei que com poder e força mudaria o mundo. No entanto, Jesus propôs um caminho que segue outro rumo, sustentado por outras balizas e valores. Assim como o profeta Isaías foi o mensageiro de Jesus para consolar o povo, Jesus também é a nossa paz. Em João 14, 27, Jesus disse aos discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O Evangelho anima e alegra as pessoas cansadas e sobrecarregadas com os sofrimentos e amedrontados com a realidade, onde parece não haver mais sentido para a vida. Aqui eu quero lembrar aqui o texto que nós lemos na leitura responsiva, onde Jesus veio ali na praia e um grupo de pessoas, de pescadores, tinham acabado de voltar de uma noite de pescaria. Nada eles pegaram. E a gente sabe aqui quem é pescador. Eu sei que o Dirceu gosta de pescar, e eu também, quando era adolescente, até na minha juventude, quando você vai fazer uma pescaria e não pega nada, Moreira? Você volta frustrado. O pescador volta... Quando o pescador não pega nada, ele volta frustrado. E assim aconteceu com os discípulos. Fizeram tudo do jeito deles e não deu resultado. A noite inteira pescaram, não pegaram nada. No outro dia já estavam recolhendo as traias, rede, guardando, E de repente Jesus veio ali e pediu que pudesse embarcar num barco e afastar um pouquinho ali, para ficar mais fácil de visualizar as pessoas. E naquele mesmo momento, os discípulos então revelaram que tinham pescado a noite inteira e nada pegaram. Mas daí Jesus disse: mas então lancem as redes agora do outro lado do barco. E a Bíblia então diz que eles fizeram uma grande pescaria naquela noite, a ponto até das redes se romperem e tiveram que chamar outras pessoas para ajudar. Então, o que a gente pode aprender ali com aquela situação? Às vezes a gente faz as coisas tudo do jeito da gente, do nosso jeito. E às vezes a gente é frustrado. As coisas não acontecem como a gente tinha planejado. A gente pensa assim: poxa, mas eu fiz tudo certo e deu tudo errado. Porque como cristãos, nós temos que entender que estamos debaixo da vontade de Deus. Nós temos que nos sujeitar à vontade de Deus.
Aquilo que eu faço, aquilo que eu planto, aquilo que eu decido, aquilo que eu programo, aquilo que eu pretendo, quer dizer, está dentro da vontade de Deus? É da vontade de Deus? Tenho falado com Deus sobre isso? Tenho me preparado para isso? Para o resultado? A nossa oração sempre, Deus pode dizer sim e Deus pode dizer não. E aqui os discípulos, esse texto é uma prova disso. Logo depois, quando Jesus disse, joguem de novo a rede agora. Aí Pedro disse, o que, Senhor, nós pescamos a noite inteira, não tem nada aí. Mas aí o que ele disse? Mas sob a tua palavra, sob a tua ordem, nós vamos lançar as redes. Então a Bíblia diz que eles pegaram grandes peixes, grande quantidade de peixe, porque eles estavam dentro da vontade de Deus. E esse deve ser também o padrão, né, cristão na nossa vida, como cristão. Fazer as coisas dentro da vontade de Deus, consultar a vontade de Deus, ouvir Deus falar também. O Evangelho anima e alegra as pessoas cansadas e sobrecarregadas, com os sofrimentos e amedrontadas com a realidade onde parece não haver mais sentido na vida. O profeta Isaías aponta para Deus e nele buscarmos a consolação em tempos difíceis, exercitando a paciência como característica da sintonia com Deus. Sentir-se uma pessoa amada por Deus, para muito além das fraquezas e falhas, torna as pessoas menos egoístas e mais humanas. É tempo de advento. Jesus foi o enviado de Deus, o Salvador, o missionário, que veio trazer as boas novas. E que nesse tempo de reflexão e alegria, sejamos também contagiados pelo entusiasmo dos pastores ao encontrar o menino com José e Maria. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito do menino. Cabe ressaltar que a missão da igreja é reconhecida a partir das ações práticas, simples e significativas. Essa missão da visibilidade, a ação e a percepção da presença de Deus no mundo é sairmos da possibilidade de sermos protagonistas do ir e contar sobre o que Jesus fez e faz. Só as atitudes podem mudar o cenário à nossa frente. Advento é tempo de esperança, confiança em meio a situações difíceis. Não foi fácil para José e Maria administrar aquela gravidez fora dos padrões sociais da época. João Batista, um homem livre, agora prisioneiro. Advento é para frente que olhamos, é para frente que caminhamos. Uma criança, certa vez, que perguntou para o pai, pai, por que a gente nunca chega no horizonte? Por que a gente nunca chega no horizonte? Por quê? Porque Deus quer que a gente continue caminhando. Né? Deus quer que a gente continue caminhando. E esta é a proposta para nós neste Natal de 2020. Com tantos fatos diferentes que aconteceram este ano. Mas o convite é que continuemos caminhando. Que continuemos caminhando. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós temos
percebido também ultimamente através de noticiários que a fé cristã, ela está sendo muito atacada, a fé cristã. Nós estamos vendo aí eventos, por exemplo, de igrejas que são incendiadas. A China, há muitos anos atrás, a China foi um país aberto ao cristianismo. Mas hoje o regime na China está fechando para os cristãos. Muitas igrejas são impedidas de terem cultos públicos. A prática da fé cristã, ela deve se dar em espaços muito reduzidos e muito fechados. Mas é tempo de nós cristãos reavivarmos a nossa fé. É como uma brasa. Se você tira uma brasa do braseiro e coloca ela separada, ela cria aquela cinza por cima dela. E aquela cinza vai sufocando a brasa, até que ela apaga, até que ela vira tudo cinza. Então o mundo, às vezes, as preocupações, a nossa indiferença. Por isso sempre no culto nós temos um momento de pedirmos perdão pelos nossos pecados. Quais seriam os nossos pecados? Talvez não são aqueles pecados que a gente tem eles como um monstro. Mas são pequenas atitudes na nossa vida, na nossa fé, às vezes de indiferença na nossa vida cristã. De deixarmos a nossa fé se esmorecer, a nossa vida cristã ir se apagando. E a gente muitas vezes não acorda diante da realidade. A parábola das 10 virgens que Jesus contou é justamente isto. 5 virgens foram convidadas para um casamento. 10 virgens, aliás. E o noivo, ele ia na casa da noiva receber a noiva. Então era um ambiente festivo, um ambiente de espera. Então a Bíblia conta aquela história das 10 virgens. 5 delas levaram azeite na lâmpada e mais um azeite extra. E 5 delas levaram só aquela que estava na lâmpada, na lamparina. E as prudentes, elas disseram, olha, vai faltar. Se o noivo demorar para vir à noite, ele pode vir 9 horas, ele pode vir 10 horas, pode vir meia-noite. E daí vocês têm só o óleo da lâmpada, da lamparina. E se faltar? Daí elas pediram, mas elas, não, mas se a gente der do nosso vai faltar, é melhor que vocês vão lá comprar. Enquanto elas foram, o noivo veio. E a Bíblia diz que a porta se fechou. Aquela parábola, ela é justamente fala para mim e para você. Como está o óleo da nossa vida? Como está a nossa fé? Como é que nós estamos? Estamos aguardando ansiosamente a volta de Cristo? Estamos preparados? Ou estamos indiferentes? Estamos dormindo em relação a isso? Como cristãos, a Bíblia compara a volta de Jesus como a vinda do ladrão. Alguém espera o ladrão chegar em casa? O ladrão avisa quando ele vem, ele liga na casa, diz, prepara aí que sexta-feira à noite eu estou entrando aí na tua casa. Não, ele não faz isso. Qual é o que o ladrão é? Um fator surpresa, quando se menos espera. Então a Bíblia também diz isso, que Jesus virá como ladrão, quando você menos está esperando. Então é tempo da gente se preparar. É tempo de rememorar o Natal. O Natal tem seus símbolos, suas festividades, que foram agregadas ao Natal. Como, por exemplo, a árvore de Natal. Qual era o sentido dela lá, quando eles iniciaram no tempo da Reforma, mais ou menos naquele tempo de Lutero, ali que a árvore de Natal foi introduzida na igreja.
Então ela não é nada bíblico, a árvore de Natal não está na Bíblia, ela não é bíblica, ela é uma tradição natalina, uma cultura natalina. Então as pessoas traziam uma árvore de Natal, um pinheiro, um galho, e enfeitavam em algum espaço da casa. Penduravam ali pequenos objetos que simbolizavam a roupa, o alimento, uma fruta, algo que simbolizava a casa. A árvore de Natal, ela era a árvore da gratidão. A árvore da gratidão. Então, no período de Natal, se arrumava a árvore dentro da casa para lembrar e demonstrar a gratidão a Deus por tudo que Deus estava dando e dispensando durante o ano na nossa vida. Era esse o sentido da árvore de Natal. Ela não tem nenhum sentido espiritual ou alguma idolatria, nada disso. Então, a época de Natal, é a época de a gente reviver isto e trazer isto à nossa memória, mas também é a época da gente reavivar a nossa fé. Reavivar a nossa fé, temos essa esperança, do nascimento de Jesus, mas hoje também estamos diante da volta de Jesus. E a Bíblia diz que nós não devemos ser negligentes, não podemos dormir diante deste fato. Então que Deus nos abençoe, que o tempo de Advento seja tempo de esperança para todos nós. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Ainda em pé, então queremos finalizar o nosso culto, agradecendo a Deus pela presença de todos vocês. Também fazemos nesse momento a nossa oração de intercessão. Muitas pessoas mandam no nosso grupo de WhatsApp da igreja pedido de oração. Lembramos o Rosalvo, a Alda, também tem um pastor aqui de Telemaco Borba que pediu oração. O cunhado e a cunhada estão também de Covid, estão hospitalizados os dois. Então a gente não conhece, não sabe quem são, mas a Bíblia, Deus sabe onde eles estão, quem são essas pessoas, e vamos pedir também por eles, Também o Dirceu, que está aqui, faz poucos dias que faleceu o pai, E que Deus também continue consolando a família. Agradecer também ao Jorginho, aqui o nosso netinho, nossa visita. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, neste momento queremos agradecer ao Senhor por este dia, agradecer pela oportunidade de podermos estar na Tua casa e prestarmos este culto, esse tempo de adoração, um tempo também de ouvirmos a Tua Palavra, um tempo que a Palavra também nos vem consolar, um tempo de medo, um tempo de temor, mas também a Tua Palavra nos diz que é para nós nos alegrarmos, porque o Senhor veio ao nosso encontro.
O Senhor é as boas novas de grande alegria. Quero também pedir neste momento pelas pessoas que estão enfermas. Lembramos aqui o Rosalvo, a Alda, que estão em casa se recuperando do Covid. Também este casal, Senhor, pelo meu amigo, meu colega pastor, Ivo, que pediu esta oração pelo seu cunhado e pela sua irmã. Aonde estiverem neste momento, que a tua mão esteja sobre eles. Guarde a todos que estão aqui presentes, também todos os nossos familiares. O Jorginho também que está aqui, nos visitando, passando um dia conosco. Abençoa-nos, dá-nos uma boa semana. Tudo que nós formos fazer em palavras, atitudes, façamos para a honra e a glória do Senhor. Despede-nos também com a oração que o Senhor ensinou aos discípulos dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus nosso Senhor. Vamos todos em paz e servir o Senhor com alegria. Amém.